todos. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro nesta Eucaristia. O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe, para trabalhar na sua obra, para evangelizar com o testemunho da nossa vida. Ele nos chama através dos seus apelos de amor, que a nossa resposta seja sempre: aqui estou, envia-me, Senhor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus, ela nos ajuda a refletir a necessidade de fazer o nosso encontro com o Senhor. Assim como os discípulos foram, viram e voltaram discípulos e missionários. Na liturgia de hoje nós somos chamados a refletir sobre o chamado e o seguimento de Jesus. Os temas estão interligados. O chamado supõe o convite. O seguimento exige de nós uma resposta. Tem aqueles que não aprenderam a ouvir o chamado. E aí nós ouvimos, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura, o exemplo de Samuel, que precisou da ajuda de Eli para fazer o discernimento, para poder responder: aqui estou, para mostrar que ele ouviu no seu coração o chamado e se entregou inteiramente para o seguimento, para a missão que Deus havia confiado a Samuel. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. No Evangelho nós vemos João que tem a missão de preparar o caminho, de apontar para Jesus. João também tinha os seus discípulos e ele mostra para aqueles que estão com ele quem é Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quando os discípulos ouvem o testemunho de João, eles se aproximam de Jesus, se deixam envolver pelo Senhor. Jesus pergunta: o que vocês procuram? E aí vem o convite: venham ver. Eles dizem: onde moras? Eles não estão preocupados com o endereço de Jesus, eles querem conhecer Jesus. E Jesus os convida para esta experiência: venham ver. E o Evangelho diz: passaram o dia com o Senhor. O dia aí não significa 24 horas, mas a vida. Eles colocam a vida na direção do projeto do ensinamento de Jesus. E eles vão se encantando com o Senhor. O Senhor vai preenchendo a vida deles, vai dando sentido à sua existência. E o coração do discípulo transborda em testemunho. Ele não consegue guardar só para si. André, irmão de Simão, vai logo contar: conhecemos o Messias.
Venha você também fazer esta experiência. Ele comunica aquilo que ele vive com Jesus. Ele dá testemunho, ele evangeliza. E aí Pedro também vai correndo para Jesus. E Jesus olhando para Pedro, logo vai dizer: você se chamará Cefas, Pedro, pedra, rocha firme. O discípulo, a partir do momento que ele se entrega ao caminho do Senhor, se dispõe ao seguimento, assume o modo de viver de Jesus, ele também ganha uma nova identidade. Por isso, um novo nome, um nome que traduz a missão que ele vai realizar. Pedro é pedra, a rocha firme que sustenta a comunidade. Nós todos, meus irmãos, somos pedras vivas da comunidade, do templo do Senhor, porque carregamos dentro de nós a firmeza da fé, que sustenta a nossa vida e nos leva ao testemunho. E meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que todos nós, que nos deixamos envolver no seguimento de Jesus, saibamos anunciar com a vida a alegria do Evangelho, mostrar ao mundo como é bom seguir Jesus. Na apresentação que João faz de Jesus aos discípulos, ele diz: o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Salvador, o Libertador, e para salvar a humanidade, ele realiza o maior gesto do amor divino por todos nós. Entrega a sua vida na cruz, como o cordeiro que se imola. E meus irmãos e minhas irmãs, em cada Eucaristia que nós participamos, é lembrado isso para nós: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro? É Jesus que se dá a nós no altar. E como Jesus se apresenta a nós? Ele se dá nas ofertas, no pão que se consagra no altar. E é interessante nós percebermos que hora que nós lembramos isso na celebração, quando nós estamos repartindo o pão no altar. Às vezes, tomados pela alegria do cumprimento, que é tão bom, quando a gente diz: saudemo-nos mutuamente como irmãos, e a alegria transborda no nosso meio, cumprimentamos as pessoas, né? Que bom. Só que logo em seguida, nós temos que voltar os nossos olhos para o altar, porque ao momento nós dizemos do Cordeiro, cantamos o Cordeiro de Deus, esta ladainha, enquanto se reparte o pão no altar. É o momento que o padre, ele parte a hóstia no altar, porque o Cristo que nos é distribuído é o Cristo que se reparte no amor, é o Cristo que se dá, e é esse que nós comungamos, o Cristo repartido, o pão repartido no amor. É o compromisso de uma vida consagrada a serviço de todos. Olha que gesto bonito. E nós cantamos: Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós e dai-nos a paz. E depois, logo em seguida,
O celebrante, o presidente da celebração, ele apresenta para a comunidade aquilo que nós vamos comungar. Eis o Cordeiro de Deus. Felizes somos nós porque vamos recebê-lo em comunhão. E nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo, mas diga uma palavra e eu serei salvo. Basta uma palavra. E meus irmãos e minhas irmãs, neste momento nós manifestamos a nossa indignidade de receber Jesus em nosso coração, porque ainda somos tomados pelo pecado e temos ainda tantas resistências para entender e aceitar o chamado que Ele nos faz. Mas também sabemos e confiamos na sua graça, que pode transformar a nossa vida, o nosso coração, com apenas uma palavra. E é confiando nisso, na força do Senhor presente em nós, que nos transforma, que nós nos aproximamos, porque Ele nos faz dignos de recebê-lo. Não que nós o somos, Ele nos faz, e nos faz na força do seu amor. E contando com esta força, é que nós vamos respondendo ao chamado, aceitando a missão que nos é confiada. O Senhor necessita de braços para ajudar no trabalho da messe. A messe é grande, tem muitos desafios. O Evangelho precisa de nós para chegar ao coração das pessoas, e nós temos que mostrar isso com a nossa presença, com a nossa vida. Assim como André aproximou Pedro de Jesus, nós devemos também aproximar as pessoas desta experiência. Nós não somos muros, cercas que promovem divisões. Nós somos pontes que aproximam as pessoas e superam os obstáculos, para que todos possam conhecer Jesus e viver melhor o Evangelho. Dai-nos, Senhor, a graça, assim como Samuel teve a ajuda de Eli, que nós tenhamos a ajuda da comunidade, a graça dos sacramentos, para poder responder o chamado. Aqui estou, conte comigo, quero ser, Senhor, a tua presença no meio do mundo, o anúncio vivo do teu Evangelho. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.